Bom, aula 9 agora, né? Gostaria de fazer alguns comentários a respeito do tópico aspectos básicos e beitais de novas tecnologias, que estão em diversos vídeos feitos anteriormente, né? Eu vou mostrar para vocês aí algumas ilustrações, algumas figuras, fotos, etc., né? Só para reforçar o conteúdo passado aí até a aula 6, né? E é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês algumas figuras, tá? Só para reforçar tudo isso que eu estou comentando. O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, assim, é mais de curiosidade, vai ser bem rápido, a respeito do fator de emissão. O que seria esse fator de emissão? É um índice que tem sido utilizado para tomadas de decisão, né? E nesse exemplo aqui, é para comparar os diversos fatores de emissão de diversos países que possuem matrizes elétricas bem distintas entre si, tá? Então, é uma medida que pode ser feita, por exemplo, toneladas de CO2 emitido por quilowatt-hora gerado, né? Podemos fazer dessa maneira. Esse aqui é um gráfico que mostra dados bem antigos, né? Mas só para mostrar para vocês a diferença entre eles. No caso aqui do Brasil, observa-se aí de 2002 a 2006 fator de emissão abaixo de 0,1, né? Ao passo que muitos outros países possuem fatores de emissões muito mais altos. Só para reforçar, nos vídeos anteriores eu comentei, né, que países que possuem uma matriz energética mais renovável, a tendência, né, obviamente, é ter fatores mais baixos de emissão. Países onde a matriz é predominantemente hidrelétrica, a tendência é ir para zero, como países como Paraguai, Albânia, é, Albânia, que mais? Noruega e a Islândia, que tem uma matriz elétrica 100% geotérmica. Tá? No caso do Brasil, fatores bastante baixos, né, menores que 0,1, embora em uma determinada época ocorreu um aumento expressivo devido à introdução das termoelétricas a gás. Isso aí, principalmente entre 2001 e 2002, mais ou menos, né? Na época que teve aí sérias restrições aí no fornecimento de energia elétrica. Aí países que têm taxas um pouco acima, né? Por exemplo, o Canadá, aqui, né? Que mais? Tem a Croácia e valores bem altos como o da Austrália, por exemplo. Austrália, a China também, né? Está aqui, porque a matriz elétrica deles predomina a utilização do carvão. Né? O carvão ele polui bastante. E tem países como Gibraltar, que é uma cidade, né, que é vizinho à Espanha, mas pertence à Inglaterra, né? Então, provavelmente, combustível, diesel, por isso que o fator de emissão é bem alto. Aí pode comparar com alguns subcontinentes, né? Por exemplo, a América Latina tem os fatores mais baixos, ao passo que o Oriente possui os fatores mais altos. Tá? Estou mostrando aí só de curiosidade, também dá para fazer aí fatores de emissão entre diversas fontes de energia também, né? Bom, vamos lá. Queria mostrar para vocês mais uma ilustração a respeito disso. Vou mostrar para vocês aí que houve o aumento, né? Aqui de 2006 até 2016, 2015, aqui está até 2014, houve um aumento. Tá? Eu falei para vocês que 2001, 2002 teve um aumento devido à introdução das termoelétricas a gás. Aqui nessa época, né, como foi uma época 2012, 13, 14, 2010, 2011 também, houve um aumento um aumento do PIB, né, do Produto Interno Bruto, houve também necessidade de gerar mais energia elétrica. Então, teve que recorrer, inclusive, a fontes não renováveis, né? Não apenas hidrelétricas, né? Mas também mais termoelétricas a gás, e em alguns casos pontuais, inclusive termoelétricas a carvão. Por exemplo, no Ceará, que é o estado que não produz carvão, e por causa disso importa 100% dela, né? Então, é isso. É sobre o que eu queria falar, né? Sobre fatores de emissão. Outro assunto relevante que eu queria mostrar para vocês vamos lá, é a respeito de um assunto que é a tal da intermitência. O que seria a intermitência nesse caso? De novo, né? É aquele fenômeno que é apresentado em especial em muitas fontes renováveis de energia, em que o insumo energético, melhor dizendo, a matéria-prima, ela ela não é fornecida de forma constante, tá? De uma certa forma,
no caso das hidrelétricas, e uma situação mais séria por parte da energia dos ventos, a geração eólica e geração solar fotovoltaica. Tá? Isso aí é um desafio, né, que, digamos, é da natureza da própria matéria-prima. Bom, esse gráfico aqui eu vou mostrar para vocês, né, o que importa não são números, também o que importa não é a data, né, aqui está desatualizado de 2007 a 2013, mas é importante mostrar para vocês o seguinte: o Brasil, né, ele é um país, o quinto maior país do mundo, dimensões continentais, possui vários climas, só que a maior parte do território brasileiro é composto por clima predominantemente tropical, né, onde chove mais no verão, dezembro, janeiro, fevereiro, até março, por aí, e chove menos no inverno, junho, julho, agosto. Então, como chove mais no verão, então a tendência é o nível dos reservatórios subir e ter uma maior geração hídrica por consequência. E, em alguns casos, ter água até demais e, por questão de segurança, essas usinas acabam vertendo, né? De certa forma, não aproveitando essa água para fins de geração elétrica. Mas o Brasil, muitas vezes, exporta para a Argentina, para o Uruguai, se necessário, né, essa energia excedente, porque a matriz elétrica do Uruguai nem tanto, mas da Argentina é bem diferente, é predominantemente gás natural. Então, é um momento, assim, nesse momento é mais comum o Brasil exportar energia elétrica para a Argentina. Está sobrando hidroeletricidade no Brasil, então se fornece para os argentinos. E chega no inverno, ocorre o inverso. Então, é isso que vocês podem observar aqui, que há os picos de fornecimento de energia hidráulica ocorre no verão e os vales, né, no inverno. Só que aí a necessidade de complementar, né, essa carência de energia devido à menor geração hidrelétrica, por isso que ela é bom ser complementada por outras fontes. Essa linha laranja, ela está representada pela geração eólica, só que na época que foi confeccionado esse gráfico, né, a geração eólica não tinha uma participação tão importante na matriz elétrica brasileira. Então, na época, essa linha laranja ela é representada aqui por esse eixo aqui, de valores na casa das centenas. Ao passo que a geração hidráulica, aqui do lado direito, da casa das dezenas, até chegando a centenas de milhares, né? Só para ter uma ideia aí de grandeza, né? Mas atualmente houve uma expansão ainda está tendo uma expansão considerável da geração eólica, né? Mas o importante é ver a complementaridade, né? E quando tem menos geração hidráulica, no momento que tem uma menor geração hidráulica, coincidentemente uma maior geração eólica. Tá? Só que é o seguinte, a geração hídrica ela é um pouquinho mais previsível e boa parte do território brasileiro possui mais ou menos o mesmo comportamento. Região centro-oeste, sudeste, sul, extremo sul da região norte, região nordeste nem tanto, chove mais no começo do ano, inclusive dezembro, janeiro, fevereiro chove menos em junho, julho, agosto, como falei agora há pouco. Ao contrário de poucas regiões, como por exemplo a região onde pega o clima tropical úmido, que é mais assim no litoral leste do Nordeste, mas lá a geração hidrelétrica não é tão importante. Tá? É uma região bem pequena, por sinal, e também tem o clima equatorial, que é uma chuva mais constante o ano todo, mas também a participação das hidrelétricas não é tão grande. E no extremo sul do Brasil, o clima subtropical, que as chuvas são mais regulares. Aí sim tem várias usinas hidrelétricas, né, que contribui aí de uma forma considerável para o sistema interligado nacional. Mas a importância de, na medida do possível, na falta de na falta de uma fonte, ou melhor dizendo, na insuficiência de uma fonte, ser preenchida por outra. Essa complementação também pode ser observada no caso da biomassa proveniente da cana-de-açúcar, tá? Porque entre safra na região centro-sul, algumas usinas fornecem energia elétrica para o sistema interligado nacional, principalmente na época das secas, né? Na época onde os reservatórios estão com níveis mais baixos, né? Isso é observado por duas formas. Primeiro, às vezes na mídia aparece aí casos de locais de reservatórios, inclusive aqueles exclusivos para abastecimento urbano, como o do sistema Cantareira na Grande São Paulo. Às vezes aparece na mídia caso de escassez de água a ponto de ter que recorrer a racionamento, né, de água. Isso é muito complicado. Bom, mas onde eu quero chegar? Apesar
dessa complementação por parte da geração eólica e da geração usando biomassa da cana, por exemplo, falta mais investimentos nestas duas fontes, porque a perda de a menor geração elétrica proveniente das hidrelétricas ainda não é compensada pela maior geração eólica e maior geração proveniente do bagaço principalmente do bagaço de cana. Então, precisa se investir mais em caldeiras mais modernas, com maior pressão e temperatura de vapor, turbinas de maior potência e mais torres eólicas, né, para que chegue no nível suficiente para que não haja aí um problema aí futuro de racionamento, visto que há pesquisas também que mostram que, com o passar dos anos, o nível dos reservatórios tem abaixado de um ano após o outro, né? Casos aí de regiões onde está chovendo cada vez menos, isto é, um risco de uma menor geração por parte das usinas hidrelétricas, né? Então, isso que vocês podem ver, né? Uma fonte complementar eólica, né, é muito relativo, porque a cada região, a cada estado possui um perfil de geração. Então, não dá para dizer, no Brasil gera mais um lugar do que o outro. Isso aí é a soma das gerações, principalmente na região Nordeste, algumas torres já instaladas no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, cada caso é um caso, né? E aí eu comentei com vocês, né, da complementação por parte da biomassa da cana, né? Há um mercado, uma demanda reprimida ainda, o mercado necessita de mais etanol e também mais energia elétrica usando o bagaço de cana, né? E aí também, né, tem as outras biomassas, geração de energia usando outras biomassas, mas como a cana, né, depende muito aí da safra, quando é a safra de determinadas culturas. Tem anos aí, infelizmente, que ocorrem quebras de safra, e isso aí pode contribuir negativamente para a geração elétrica. Mas o que acontece é isso. A intermitência é o fato em que a geração é prejudicada devido a fenômenos naturais, né? Em menor grau, geração hídrica, né? Porque as hidrelétricas têm uma capacidade maior de acumulação de energia, né? Podendo gerar, de certa forma, quando eles quiserem, né? Desde que tenha água. Eólica é muito complicado, né? Não dá para armazenar vento, e solar também porque não dá para armazenar energia solar, né? E outra coisa, né? No caso da energia solar, né? Infelizmente não dá para ajudar a complementar a falta de geração, da falta da geração hidráulica, porque no inverno a incidência solar é menor, né? E aí a importância do quê? De aumentar os investimentos em linhas de transmissão, conexão, inclusive com outros países, para que uma região que possui um clima, características de geração eólica, até mesmo solar, diferente da outra, quando sobrar energia, alimenta a outra que está faltando, e vice-versa, né? Mas, mesmo assim, isso é complicado, isso não é o suficiente. Aí tem as pesquisas em cima das tecnologias de armazenamento de energia, que é um ponto à parte que eu vou comentar com vocês nos próximos vídeos, tá? Então, bom, cada fonte de energia renovável, né, tem lá suas características, como eu comentei com vocês, né, com exceção da geotermia, em que, como ela não sofre interferência da atmosfera, então não sofre tanto, né, não tem essa intermitência que eu falo tanto, né, que eu falo a exaustão, né. O que mais que eu posso comentar com vocês? A dificuldade de prever, no caso aí, a geração eólica. Só um momentinho, tá aqui. Essa é uma figura que eu peguei na internet, mas assim, é só para mostrar para vocês, né, embora esteja em espanhol, a dificuldade do quê? Porque a concessionária, a empresa de transmissão de energia, ela quer saber antecipadamente o quanto que vai receber de energia por parte daquela fazenda eólica. O problema é que pode prever uma coisa e sair outra. É o que observa-se aqui. A previsão eólica, num determinado período de tempo, como por exemplo, um período de 24 horas.
exemplo foi dia 23 e 24 de janeiro de 2009. A previsão eólica, linha verde. A produção real, linha amarela. E aí? Quem que vai completar essa energia que faltou? Né? É um desafio enorme. Por isso que muitas vezes não compensa instalar apenas uma torre. Se instalar duas ou mais torres, instalar uma grande fazenda, uma torre que fica no ponto da fazenda, ela pode gerar menos que o normal, ao passo que a torre que fica do outro lado pode ocorrer o inverso. Então, o excesso de um pode complementar a falta do outro. Até aí tudo bem. Mas, mesmo assim, isso não é o suficiente. Então, já no passado, quando começou a instalação das primeiras torres, até cogitaram instalar sistemas a diesel complementares para fornecer energia elétrica apenas em momentos que formam esses vales, né? Falta de energia elétrica. E aí, como falei anteriormente, a geração eólica, para a conversão da energia dos ventos eólica em geração de energia, ela foi muito beneficiada graças aos avanços tecnológicos do ramo da eletrônica e da automação. Então, a partir daquela velocidade dos ventos, se tiver em excesso, tem um sistema de travamento impedindo que a velocidade excessiva dos ventos cause danos. E também quando tiver a partir de uma certa velocidade, se ela estiver muito baixa, ela simplesmente desativa e não gera energia, né? Só que também cogitaram a instalação de bancos de baterias, né, para suprir para suprir de energia, banco de bateria suprir a rede no momento de falta e receber quando estiver sobrando. Mas aí o chamariz da geração eólica, que é o baixo custo, vai por água abaixo, porque os bancos de baterias são caros ainda. E ainda tem a questão da manutenção, enfim, né? Então, há algumas tecnologias que têm sido desenvolvidas para sanar essa dificuldade de regular a energia elétrica gerada, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, é um trabalho de um ex-aluno, em que ele mostra uma tecnologia chamada WinDrive, que é o nome comercial de uma tecnologia de uma empresa chamada Voit, que é uma empresa alemã, né, que desenvolveu uma solução, né, para que consiga, na medida do possível, fornecer energia elétrica da forma como a empresa de transmissão quer, né? Porque, como falei antes, né, a energia eólica é um fenômeno muito irregular, mas claro que a empresa de transmissão quer o quê? Uma energia elétrica, corrente alternada, 50, 60 Hz, bonitinho, né? Vamos lá. Ver se eu consigo aqui. Aqui. Não sei porque não está aparecendo aqui. Tá. Então, eu vou mostrar para vocês apenas uma ilustração dessa tecnologia, tá? Que ela pode ser aplicada em qualquer sistema de geração eólica, tá? Basicamente, né, o que é geração eólica? A conversão da energia dos ventos em energia elétrica, mas há sistemas mecânicos por trás, um gerador elétrico dentro da nacelle, que fica na altura das pás, né? E aí também tem alguns equipamentos aí como um conjunto de engrenagens para permitir aumento da rotação, né? Visto que a rotação das pás é uma rotação bastante baixa, e aí o que é necessário para a geração elétrica, né? Uma rotação muito maior. Mas esse sistema WinDrive é um sistema que é parte elétrica, parte mecânica. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhes, mas aí é um conjunto de engrenagens, né, que permite o aumento da rotação, munida aí de um sistema de acoplamentos que permite aí uma certa estabilidade na rotação. Tá? Nada impede, inclusive, né, se isso não for o suficiente, colocar o banco de baterias, mas essa tecnologia foi feita exatamente para não ter isso. Né? Então, aqui, como eu falei, a velocidade dos ventos é um fenômeno bem irregular e que depois é transformado, por exemplo, em uma velocidade constante, como se estivesse em corrente contínua, e depois ele passa por uma inversão, né? Um inversor para ter aí uma corrente alternada. Então é o quê? Caixa de câmbio e drive gerador síncrono.
Tá? Então, basicamente, esse swing drive que nós estamos falando, ela permite aí uma conversão de um fenômeno irregular para um fenômeno regular e constante, por meio aí de um conjunto de sistemas mecânicos que eu vou mostrar agora, né? Que é conjunto de engrenagens, engrenagem solar, planetária, e também conversor de torque hidrodinâmico, né? Que é um sistema onde lá dentro tem um fluido, tá? E que dependendo da quantidade de fluido e da rotação das rodas motoras e geradoras, ela permite aí uma rotação maior ou menor no eixo acoplado ao gerador, né, que é o último eixo. Tá? Eu não vou entrar em maiores detalhes, essa tecnologia eu explico mais uma disciplina que é chamada elementos de máquinas. Tá? Então, é um sistema que permite aí uma conversão aí de um fenômeno irregular e fenômeno mais regular, tá, para gerar energia elétrica de qualidade, tá, uma frequência aí mais estável possível, corrente tensões mais estáveis possíveis também, né? Então, não tem... Então, é isso aí, né? Claro que isso aí não é o único item que possa ser utilizado, né? Claro, como falei antes, é necessário ter várias torres eólicas, né, para uma complementar a outra, como eu falei agora há pouco, né? No caso aí, de um determinado segundo, se uma torre gera mais, outra gera menos. Tá? É isso aí por enquanto. Vamos lá, tem outras coisas que eu gostaria de comentar com vocês também. Deixa eu fechar aqui. Então, quando eu falo da intermitência da geração eólica, né? Não, desculpa. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu queria com vocês, que é muito importante, por exemplo, na seleção de fontes de energia, sistemas de conversão de energia, é a questão das eficiências, né? Porque à primeira vista, né, não é, digamos, não é estimulante utilizar uma tecnologia que possui uma eficiência muito baixa. Então, assim, as ilustrações que eu vou mostrar para vocês agora são apenas alguns exemplos, né, de um dos itens que são muito importantes, que é a eficiência. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Apesar da expansão da geração fotovoltaica, o que temos observado aí, apesar da queda dos custos, ainda a eficiência de conversão da geração fotovoltaica é muito baixa, porém ela é cada vez crescente, é cada vez maior devido aos avanços tecnológicos desse sistema. Né? Então, mesmo que as placas mais populares estejam disponíveis aí no mercado, as mais difundidas, estejam em eficiência de apenas 15% a 20%, mas já existe, menos mesmo em laboratório, algumas placas com eficiências muito mais altas. Então, o que está acontecendo com as placas hoje? Além do aumento da eficiência, estão aparecendo também placas, digamos, mais econômicas e também com maior flexibilidade, como exemplo aí dos filmes finos. Tá? Compartilhar aqui uma figura, tudo bem que é apenas uma curiosidade, mas vou mostrar aqui bem rapidamente, que é essa aqui, tá? Evolução das eficiências, tá? Então já tem placa aí com eficiência próxima a 50%, né? Pelo menos até 2015, mas as mais populares são as células policristalinas, em menor difusão, as monocristalinas e os filmes finos, as eficiências bem mais baixas, mas estão crescendo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Policristalino está aqui embaixo, em torno de 20%, essa linha azul de bolinha cheia. Aí tem as monocristalinas que são mais eficientes, porém mais caras, né? Losangos vazios, tá? E os filmes finos, que estão logo aqui abaixo, são menos eficientes, mas são flexíveis, né? Podendo ser instaladas em superfícies que não são planas, né? Enfim, além de outras tecnologias aí, das células orgânicas, Mesquita também fala sobre isso, né? Essa tabela, ela mostra os exemplos de algumas eficiências, né? Aqui, primeiramente, conversão de energia, M de mecânica, E de elétrica, Q de química, T
de térmica e também tem R de radiante, né? Então, só para mostrar para vocês, podemos fazer uma comparação, os carros elétricos com os carros com motor de combustão interna, né? Por exemplo. Os motores elétricos possuem eficiência bastante alta, como vocês podem ver aqui, né? Em geral, né? Quanto maior a máquina de conversão de energia, mais eficiente ele é, né? E aqui motor elétrico de 90% a 97%, geradores elétricos 98% a 99%, geradores de grande porte, por exemplo, das hidrelétricas, grandes caldeiras de usina de energia, por exemplo, né, que tem no Brasil, as que queimam bagaço de cana, as melhores caldeiras possuem uma eficiência em torno de 91%, e só que tem caldeiras de potências muito maiores, aquelas termoelétricas que queimam carvão, por exemplo, aí chega a eficiências aí até maiores, né? No caso aqui, em geral, entre 90% e 98%, tá bom? Aqui, no caso, tem que prestar muita atenção, né? Eu estou falando, não é química para elétrica, mas química para térmica é isso aí. Aí depois aí tem térmica para elétrica, né? Que no caso é, por exemplo, carvão, é energia do vapor para energia elétrica. Fornos domésticos de gás natural, 90 a 96. Bateria. Quando fala armazenamento de energia, tem que prestar muita atenção, porque existe também as perdas, né, da energia elétrica chegando no banco de baterias, né, eletroquímicas, e também ao fornecer para o consumidor final, né? Então, quando faz um projeto de armazenamento, não deve se pensar apenas no custo de instalação e operação, mas também pensando nas perdas, né? Porque você está recebendo 100, mas está devolvendo, por exemplo, 90. E esses 10 aí é inevitável, não tem como recuperar, né? Perde-se em forma de calor, por exemplo, principalmente, né? Mecânica para mecânica, que são, por exemplo, moinhos de água, aqueles monjolos para moer grãos, né? Sistemas mais antigos, tá? Pequenos motores elétricos, né? Só para comparar, né? Com grandes motores elétricos, esses valores são mais baixos. Grandes turbinas a vapor, 40 a 45 de eficiência lógica, que depende, né, do salto entálpico. Fogão a lenha, vocês estão vendo que está caindo, né? Então, combustíveis aí de nível inferior, né, como a lenha, então a tendência é que a cair. Fogão a lenha, grandes turbinas a gás, mas acho que esse valor já existe turbina aí que já está chegando a 50%, né, de química para mecânica, e multiplica por 0,9 mais ou menos, né, 0,95 para converter mecânica e elétrica. Não, até mais, né, 98 a 99%. Aí vai caindo, né? Motores a diesel, 30%, 35%. Grandes motores a diesel de navios conseguem chegar a 40%. Células fotovoltaicas, como falei, já é um valor bem mais baixo, 20% a 30%, né? Alguns anos atrás era 15%, né? Em caso radiante para elétrica. Grandes motores a vapor, motor de combustão interna, 15% a 25%, né? Por exemplo, motores de veículos leves, né? E locomotivas a vapor, agora é só para fins turísticos, né? Queimar carvão para gerar vapor, para movimentar as rodas, né? Eficiência bastante baixa. E quando falo eficiência, também posso levar em consideração as tecnologias de iluminação, né? Desde as incandescentes, né, que é apenas de 2 a 5%, lâmpadas de sódio, que ainda algumas cidades possuem nas ruas, né, 15 a 20%, até as mais eficientes atualmente, como as lâmpadas LED, né, que com certeza têm uma eficiência bastante alta. E até mesmo foram obtidas as eficiências de sistemas biológicos, como, por exemplo, fotossíntese. Tá? Por quê? Porque em análise do âmbito da engenharia ambiental é possível fazer um cálculo, né, para ver o quanto de energia do sol incide nas plantas para depois convertê-la em glicose para depois você usar para produção de etanol, por exemplo. Né? Então, fotossíntese da radiação solar até a energia acumulada pelas plantas, 5% apenas, né, porque uma parte expressiva da energia ela é refletida para o espaço, ela é perdida em calor, é a energia utilizada em forma de ATP, né, para o metabolismo das plantas, enfim, né? Então, só para de fins de curiosidade, tá? Então, da parte da eficiência, é isso que eu queria mostrar para vocês. Estou fechando aqui só para facilitar a minha vida. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Tudo isso é para reforçar, né, os vídeos anteriores, tá bom? O fator de emissão já falei. Então, assim, tudo isso aqui, né, porque faltou
mais algumas informações aí, é que os vídeos estavam ficando muito grandes, né? Então estou falando só agora. Tem algumas informações, mais algumas curiosidades, tá? Em alguns vídeos atrás, eu tinha falado sobre uma tecnologia de captura e armazenamento de CO2, pensando principalmente aí em minimizar os impactos ambientais causados pela emissão, né, por parte principalmente de termoelétricas a carvão, das centrais siderúrgicas, enfim. Só que é uma tecnologia ainda muito cara. Tá? Então, esse aqui é apenas só para reforçar, né, uma curiosidade, uma planta termoelétrica que queima carvão, mas que tem uma tecnologia de captura e armazenamento de CO2, mas ainda é uma tecnologia muito cara. Tá? Só de curiosidade. Vamos lá. Uma coisa que faltou comentar com vocês, quando falei emissões equivalentes, né, por exemplo, geração hidráulica, emissão é zero. Mas tem hidrelétricas que elas foram construídas sem uma mínima preocupação com o meio ambiente e áreas de florestas foram alagadas e essa matéria orgânica, né, que estava de pé, né, essas árvores estavam de pé, elas apodreceram e geraram gás metano, por exemplo. E tem algumas usinas que até hoje geram gás metano, uma quantidade tão grande que são comparáveis, inclusive, às usinas a carvão. E aí o que aparece aqui, ó, hidrelétrica de grande reservatório. Claro que é muito relativo, mas aqui está quase, digamos, comparável a outras fontes não renováveis, né? Nesse exemplo aqui. Emissão na cadeia de produção, não é emissão direta, obviamente. Tá? Isto é, na geração não há emissão, mas a decomposição da matéria orgânica gera metano que acumula no fundo dos lagos, mas devido ao vertimento das águas desse reservatório, né, esse metano é liberado à atmosfera. É isso que ele quer dizer. Tá bom? Aí eu que vou mostrar apenas algumas curiosidades, alguns vídeos. Esse aqui, por exemplo, é um sistema híbrido de geração eólica e fotovoltaica em vários pontos aí de uma estrada. Né? E é muito interessante isso para geração elétrica para fins de iluminação. E aí, no caso de geração eólica, é o movimento dos carros. Então, assim, mostrando aqui de novo, necessita de vários desses dispositivos na estrada, né, pensando principalmente em iluminação. Esse aqui é mais uma curiosidade, né, sobre a construção do linhão que liga a usina de Belo Monte à cidade de Manaus. Eu comentei com vocês, que permite a conexão da cidade de Manaus ao sistema interligado nacional. A primeira linha de transmissão em corrente contínua de ultra alta tensão. Desculpa, eu cometi um erro aqui, não é a linha de Belo Monte para Manaus, mas de Belo Monte para a região sudeste. No caso do linhão do Belo Monte para Manaus, inclusive o vão entre as duas torres que atravessam o Amazonas tem uma distância de 3 quilômetros no Amazonas. Aí, no caso, conversão de corrente alternada e contínua, e depois contínua e alternada. Tensão elevada reduz ao máximo as perdas de energia.
Vamos lá, o que eu posso mostrar mais para vocês? Ainda falando alguma coisa relacionada à meteorologia, ou pelo menos relacionada a vento e ao sol, a gente tem uma novidade muito legal, uma inovação, algo criado aqui no oeste do Paraná e que é inédito para toda a América Latina. É um sistema inédito, então uma torre de energia híbrida. Ela usa o potencial do vento e do sol para gerar energia. Isso é muito legal. Então, vamos dar uma acelerada aqui, só para direto ao assunto. De longe já dá para enxergá-la. Quem passa pela BR-277 em Cascavel, na saída para Curitiba, nota esta estrutura diferente no pátio da Fundetec. 14 metros de altura, que são resultado de pelo menos 5 anos de pesquisa. É um processo lento, demorado, muito melindroso, com bastante cautela. A gente foi fazendo estudos e até chegar nesse ponto. Diferente daquelas hélices que estamos acostumados a ver em torres de energia eólica, esta torre é mais compacta e mais fácil de manter. Tem 3 hastes com pás que giram conforme a intensidade do vento e que fazem esse movimento sem nenhum atrito. A maior geração de energia vem mesmo do movimento do ar, mas ela ainda tem um bônus. A torre é híbrida. Então também tem placas que captam a energia do sol. Apesar dessa estrutura toda chamar muita atenção, gerar bastante curiosidade, o grande segredo, a grande chave do negócio está em algo que a gente não consegue enxergar daqui. É o material utilizado, o grafeno, um minério que promete uma revolução na área energética. Ele é 200 vezes mais condutor que o cobre, 200 vezes mais resistente que o aço, entre outras características que ele vai nos apresentar ainda nas pesquisas de laboratório que já estão bem avançadas. A ideia é oferecer uma alternativa energética mais eficiente do que os sistemas já existentes e se tornar uma opção de energia para consumidores intermediários, como as indústrias. E uma torre dessa, ela faz uma energia totalmente correta, ambientalmente correta, sem barulho, sem poluição, baseado numa fonte renovável, que é o vento, é a chamada energia limpa, que nós temos muitas vantagens em relação à geração solar. Se chover, a torre continua a produzir, talvez até mais do que vem com vento. À noite, tendo vento, ela vai produzir, que a solar não produz. E é um produto que ele é tão interessante que ele pode trabalhar de 2 formas. A gente pode trabalhar ele on-grid ou off-grid. Um grid é quando você liga diretamente na rede, pode ser uma rede de distribuição para todo o Brasil. Você pode fazer uma fazenda desse produto, interligar na rede e distribuir para o Brasil inteiro. E off-grid, quando você põe para geração sua própria. Você pode eliminar o sistema que existe hoje. A invenção ainda está passando por alguns ajustes, mas já está cheia de curiosos, ansiosos para ter um exemplar. A torre deve se tornar algo comercial nos próximos meses e já tem um mercado enorme aguardando por ela. Isso é fruto do trabalho de uma generalidade do interior e do oeste do Paraná, e nós precisamos ficar muito felizes com essa verdade, né? Porque nós achamos que é sempre nos grandes centros ou em outros países, mas é fruto de muita pesquisa de trabalho árduo aqui da região. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Como é o transporte de turbinas hidráulicas. Andres Hydro Site, Araraquara, São Paulo. Já que o vídeo tem uma qualidade bem sofrível. O vídeo apresenta a conclusão de um dos maiores e mais pesados rotores Francis do mundo, projetado e fabricado pela Andres Hydro. Opa, desculpa. Pela Andres Hydro. O seu peso e suas dimensões, a criação desse rotor constituiu um grande desafio tecnológico e exigiu quase 2 anos e meio. Com 8,75 metros de diâmetro externo e 5 metros de altura, o rotor pesa 316 toneladas, o equivalente a mais de 375 automóveis empilhados. Este rotor é um componente fundamental do fornecimento da Andres Hydro para a usina de Belo Monte.
Situada na região norte da bacia do rio Xingu, próximo ao município de Altamira, a usina Belo Monte é a maior hidrelétrica totalmente brasileira. O transporte do rotor de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, até Belo Monte, no estado do Pará, constituiu uma mega operação logística. Em linha reta, Araraquara dista 2.115 quilômetros de Belo Monte. O primeiro trecho percorrido entre o site da Andres Hydro, em Araraquara, e o Porto de Santos, num total de 494 quilômetros, foi feito por via terrestre. Entre Santos e Belém do Pará, o transporte foi feito por via marítima, num trecho de aproximadamente 4.500 quilômetros. A partir de Belém, uma balsa transportou o rotor através dos rios Amazonas e Xingu até Belo Monte, num trecho de 600 quilômetros. A carga e o veículo foram cuidadosamente dimensionados para viabilizar esse transporte. Foi utilizada uma composição de 100 metros de comprimento e quase 9 metros de largura. O conjunto transportador era constituído por 3 cavalos mecânicos, tracionando 2 linhas de eixo compostas por 18 eixos cada, totalizando 180 pneus e pesando 675 toneladas. Para minimizar os impactos do o trecho entre Araraquara e o Porto de Santos foi realizado em tempo recorde, à noite, com velocidade de até 20 km por hora. Alguns trechos exigiram o fechamento de pistas, a passagem entre canteiros e acostamentos e a remoção de guardrails e placas de sinalização. Trechos com grande fluxo de veículos, como por exemplo a descida para o Porto de Santos, exigiram um remanejamento prévio do sentido das vias. Santos é o mais bem equipado do país para operações complexas e de grande porte. O trajeto marítimo entre Santos e Belém tomou 10 dias. A manobra de transferência do rotor do navio para a balsa em Belém exigiu grande precisão. Entre Belém e Belo Monte foram mais 6 dias. Mas a saga não termina com a chegada ao porto de Belo Monte. São necessários mais 5 quilômetros em estrada de terra, em meio à mata amazônica, até o canteiro de obras. A mesma operação logística se repetirá para os outros 3 rotores, fornecidos pela Andres Hydro a Belo Monte. Com 11.233 megawatts de potência instalada, Belo Monte é a maior hidrelétrica integralmente brasileira e também uma das maiores construídas no mundo.
A energia gerada por Belo Monte, quando estiver em plena capacidade, será suficiente para abastecer até 60 milhões de pessoas. Rotor Francis, projetado e fabricado pela Andritz Hydro no Brasil. Um projeto que, por sua magnitude, atesta a nossa capacidade de realização e entrega de tecnologia e estado da arte para clientes em qualquer lugar do mundo. Parabéns a todos que funcionaram demais. Bom, não sei só de curiosidade, né, para mostrar as dificuldades logísticas de alguns equipamentos, como também, por exemplo, as pás eólicas, né, as pás, as nacelles, as torres eólicas, entre outros equipamentos. Tá? O que mais que eu posso comentar com vocês aqui, aproveitando esse tempo? Bom, tem outros assuntos que eu queria comentar com vocês, mas eu vou fazer no próximo vídeo. Tá?